Olá, galera, tudo bem? Que bom ver você aqui na terceira aula. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre a natureza humana da Bíblia. Então, eu quero compartilhar com você a nossa tela. Então, nós vemos que a Bíblia ela é um livro teantrópico, do grego theos, Deus, né? E anthropos, humano. A Bíblia não tem somente origem divina, ela também chegou até nós pela mão de homens. E nós não podemos negligenciar isso, né? Portanto, é um livro humano. Teantrópico é justamente isso, levando em consideração a parte divina e a parte humana. Então, nós temos a causa primária da Bíblia Sagrada, a causa primária da Palavra de Deus é o próprio Deus, inspiração divina, por isso que ela é chamada de Palavra de Deus. A segunda causa que a gente não pode ignorar, não podemos ignorar, é a parte humana, né? A Bíblia ela também é palavra humana e nós temos que analisar isso também. Não é simplesmente nós pegarmos a Bíblia e vê-la apenas como palavra de Deus sem considerar essas questões aqui humanas. E quando eu digo levar em consideração questão humana, não estou querendo dizer sobre encontrar erros na Bíblia ou coisas do tipo, mas a forma em que nós vamos para a Bíblia, por exemplo, a nossa interpretação do texto vai depender bastante de como nós entendemos quem que escreveu esse livro, como que foi escrito, qual gênero literário, e nós vamos estar olhando hoje principalmente sobre essa causa, a segunda causa, né? Na aula passada nós falamos sobre a primeira causa, que Deus, né, é a causa primária, e hoje nós vamos estar falando sobre a causa secundária, que são os seres humanos. E aí nós temos que tomar um cuidado aqui, que nós temos que tomar cuidado com a fuga de dois extremos. O primeiro extremo que pode ocorrer é negar o lado divino. Nós temos que tomar cuidado com esse extremo. Há pessoas que negam o lado divino da palavra de Deus e o argumento é que por ter sido escrito por homens, então não pode ser palavra de Deus. Esse é o primeiro extremo. Negam a divindade da palavra porque foi escrita por homens. O segundo extremo é negar o lado humano porque é palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado com esses dois extremos aí. Nós temos que encontrar um equilíbrio para entender que a Bíblia é palavra de Deus, lado divino, mas foi escrita por homens, lado humano. São palavras humanas, obviamente, né? Até porque a Bíblia ela é a mensagem de Deus comunicada ao homem. Logo, não poderia ser numa linguagem extraterrestre. Tinha que ser numa linguagem humana. Mas o fato da palavra ser escrita por homens não quer dizer que ela não seja inspirada por Deus. Então, o equilíbrio nos ajuda a fugir desses dois extremos aí. As características humanas da Bíblia. As características da Bíblia na perspectiva humana, a gente pode entender isso olhando os autores, olhando os estilos literários, olhando as perspectivas pessoais, modelos de raciocínio. Isso aqui é interessante porque os modelos de raciocínio, por exemplo, nós temos uma mente mais filosófica como a de Paulo, nós temos uma mente mais pastoral como a de Pedro, e ambos os autores estão na Bíblia Sagrada, então é modelos de raciocínio diferentes. Por exemplo, quando você pega Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, aquilo ali parece um compêndio teológico. Mas quando você vai para Tiago, é bem prática, é bem carta pastoral mesmo, é prática. Paulo escrevendo a Timóteo também, as cartas ali, instruindo o jovem pastor. Então tem essa diferença de modelo de raciocínio. A Bíblia ela também é considerada humana nesse aspecto porque os autores demonstram emoções, né? Tem interesses ali, qual o propósito, né? Esse interesse aqui qual o propósito do autor estar escrevendo aquele livro e qual o sentido, né, daquilo ser escrito e as fontes. Nós vamos olhar que, por mais que a Bíblia seja palavra de Deus, há fontes não canônicas que fazem parte da Bíblia também, né? A gente vai olhar basicamente esses 7 aspectos aí. Então vamos lá. A Bíblia tem autores humanos.
obviamente, como eu já venho falando. Ela é composta por pelo menos 40 autores aí na Bíblia Sagrada, né? Todos os livros foram compostos por autores humanos, totalizando aproximadamente 40 pessoas, 40 autores, né? Dentre eles nós temos autores conhecidos, né? São vários, né? Moisés, aqui, Josué, Samuel, Davi, Jeremias, Amós, Obadias, tantos outros que a gente poderia citar aqui no Antigo Testamento, são autores conhecidos, e alguns deles têm o seu nome num cânon sagrado, né? Canonizado ali como uma espécie de honra. Por exemplo, o próprio livro de Josué leva o seu nome, né? O livro de Josué. Já Davi não tem um livro no seu nome. Nós temos os Salmos de Davi. São pessoas que são conhecidas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, né, nós temos autores conhecidos também, que alguns deles levam o seu nome nas epístolas ou nos evangelhos. Por exemplo, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, né? E temos Paulo, que é autor de boa parte do Novo Testamento ali também. Mas também na Bíblia existem autores desconhecidos. Por exemplo, o autor de Jó, de Esté e de Hebreus, alguns dizem que Jó foi escrito por Moisés, Esté foi escrito por Neemias ou Esdra, mas é especulação. Não há totalmente certeza de que esses autores, o autor de Jó seja Moisés e o autor de Esté seja Neemias ou Esdras. E também o escritor de Hebreus. Alguns chegam a dizer que foi Paulo que escreveu Hebreus, outros chegam a dizer que foi Timóteo, outros chegam a dizer que foi Apolo, outros chegam a dizer que foi o próprio Lucas, mas são especulações. Mas são autores desconhecidos, né, que estão ali. Talvez seja um desses que nós citamos, mas não temos plena certeza de quem são eles, né? E a Bíblia, então, dentre esses autores tão distintos, ela foi escrita em idiomas humanos. Como eu já falei, ela não foi escrita numa língua extraterrestre, porque a mensagem de Deus foi para comunicar a sua verdade aos homens, né? E ela foi escrita basicamente em 2 idiomas. No Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e no Novo Testamento grego, né? Geralmente o grego aqui é o grego koiné. Essa língua hebraica aqui e aramaica é língua semítica, né? E não há nada de não humano ou de super-humano acerca desses 2 idiomas. Na verdade, foram esses idiomas que foram os idiomas da época, né? Que era mais conhecido, e Deus aprove a Deus transmitir sua mensagem por esses idiomas que, graças a Deus, hoje chegou no nosso conhecimento. Então, gente, quando se fala sobre os originais, né, os originais da Bíblia, é isso. É você estudar a Bíblia nessa fonte aqui, nessa fonte originária, hebraico e grego, tá certo? Então, vamos lá. A Bíblia também ela apresenta estilos literários humanos. A Bíblia também utiliza diferentes estilos literários, né? Até quem não é assim familiarizado com a Bíblia é capaz de detectar uma diferença evidente na capacidade e forma literária dos autores bíblicos. Por exemplo, nós temos Amós, profeta lá do Antigo Testamento, que ele usa uma linguagem agrária, né? Ele é do campo e ele usa uma linguagem mais agrária. No Novo Testamento nós temos, por exemplo, nós poderíamos citar vários outros exemplos, mas vamos usar Lucas aqui como exemplo. O Lucas ele já usa um grego mais sofisticado, tanto na escrita dos evangelhos quanto de Atos, né? Já João, o apóstolo amado, usa um grego mais simples, né? Tanto que quando os alunos vão estudar o grego no primeiro semestre, eles gostam mais da escrita joanina, porque faz um uso mais simples dos termos gregos ali, né? Isso aqui é aspecto humano da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. A Bíblia também ela apresenta formas literárias humanas. A Bíblia não esconde, por exemplo, as emoções dos autores. Nós temos na Bíblia, por exemplo, narrativa. Aqui podemos incluir a forma narrativa como em Samuel e Reis. Lá nós temos bastante narrativa. A poesia, nós vemos a poesia, por exemplo, no livro de Salmos, Provérbios.
Cântares tem um pouco de poesia também. Nós temos as parábolas, que geralmente é apresentada nos evangelhos, mas nós temos parábola na Bíblia inteira, tá? Nós temos também as alegorias também apresentada nos evangelhos, símbolos, geralmente Apocalipse é bem rico em símbolos, Daniel, Ezequiel também apresenta símbolos ali. Metáforas e comparações, por exemplo, em Tiago 1 e 2 nós temos metáforas e comparações. A Bíblia vai apresentar até sátira também, né? Em Mateus 19, 24, eu não coloquei aí, mas você pode acrescentar. E nós temos também a linguagem hiperbólica, deixa eu voltar aqui, de hipérbole, né? Hiperbólica, ou seja, linguagem de exagero, né? A hipérbole também aparece aí, por exemplo, em Colossenses 1, 23. Ela revela emoções humanas. Por exemplo, a Bíblia não esconde que o apóstolo Paulo ele sente grande angústia acerca de Israel, quando ele fala lá em Romanos 9:2, dizendo: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo está escrevendo e ele deixa transparecer a sua angústia. Também o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele expressa ira, né? Ele fala do seu sentimento de ira com relação ao erro dos Gálatas, quando ele declara: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado? Nós vemos Paulo revoltado ali. Ele também vai apresentar a sua melancolia, lá em 2 Timóteo 4, 9 ao 16, quando ele está dando as últimas palavras ali para Timóteo, quando ele está encarcerado. Isso também ele vai demonstrar alegria, também quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Então, nós vemos na Bíblia que os autores das Sagradas Escrituras, eles não eram androides, né? Eles tinham emoções. Olha a imagenzinha aqui. São pessoas diferentes, de contextos diferentes, com emoções e gêneros diferentes. Nós temos gente fleumática, gente colérica. Isso faz parte da natureza humana. E aí a glória de Deus se manifesta justamente nisso. Em o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza, na fraqueza de homens, de tal maneira que eles foram capazes de transmitir aquilo que Deus havia colocado no coração deles. Os autores das Sagradas Escrituras não eram androides passivos, eles eram humanos reais, que expressavam as suas emoções nos seus livros. O fato deles terem emoções, ira, raiva, alegria, não influenciou na fidelidade da palavra de Deus ali. E a Bíblia também, ela é uma expressão da cultura humana. Eu coloquei a fotozinha aqui, várias pessoas em volta do mundo com culturas diferentes, usos e costumes diferentes, né? Como um livro basicamente semita, como nós já falamos, né? A Bíblia ela está recheada de expressões práticas da cultura hebraica. Por exemplo, nós temos a forma de cumprimento com um beijo no rosto, que é o ósculo santo. Isso aqui é cultural, gente. 1 Tessalonicenses 5:26. Geralmente alguns irmãos ainda fazem isso, né? Mas isso aqui é estritamente a cultura judaica, né? Serve de exemplo, né? Como a saudação. Quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5:26, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. De maneira semelhante, nós temos o caso do véu feminino, lá em 1 Coríntios 11:5, que era um sinal de respeito pelo marido e uma manifestação da cultura humana também. Pelo fato de toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, que no contexto ali é o marido, correto? E o lavar os pés de João 13, né? Que é quando o próprio Jesus Cristo vai lá, cinge-se de uma toalha e lava os pés hoje. Ali nós estamos num contexto da Palestina, onde tem muito sol, muita poeira. Hoje em dia não é tão necessário lavar os pés. Já pensou, você chega lá na sua comunidade, onde está as irmãs, tudo de salto, unha pintada, o varão está de sapato social, tudo brilhante. Não tem a necessidade de lavar os pés, mas a gente pode trazer esse contexto de lavar os pés como questão de honrar. Mas não ignorando esse fato, o lavar os pés era algo totalmente
cultural naquela época dos dias de Jesus. Por exemplo, em Lucas 10:11, ali está escrito sobre o fato de você sacudir a poeira dos pés, né, quando você não fosse recebido com honra, né, sacudir os pés como sinal de condenação. Você vai lá, prega a palavra. Se não te receberem, sacode a poeira dos pés o juízo de Deus será sobre aquelas pessoas que não quiseram dar ouvido à mensagem do Evangelho. Nós temos ainda aqui o reclinar-se, não sentar-se, né? Reclinar-se é diferente de sentar, né? Em João 3:23, para as refeições. Era cultura. Hoje nós comemos na mesa, no sofá, mas culturalmente se comia no chão, reclinados sobre a mesa. Então é bem interessante essa questão aqui de olharmos a cultura da época, porque na nossa pregação nem tudo que está na Bíblia pode ser aplicado, né? Nem tudo que se fazia, por exemplo, vamos usar esse exemplo aqui do lavar os pés, né? Você não vai pregar e falar que os irmãos têm que sair dali lavando os pés dos irmãos, né? O fato de lavar os pés aqui não quer dizer que você literalmente vai chegar lá na sua igreja com uma bacia de água lavando os pés dos irmãos, mas você pode cumprir essa palavra, as implicações, as verdades dessa palavra, honrando o seu irmão, tratando ele com respeito, cuidando. Então é basicamente isso. Então tem que tomar cuidado na hora de preparar um sermão com esses detalhes aqui cultural da época. Daí a importância de você estar aqui estudando a palavra de Deus para evitar esses erros. Então nem tudo que está na Bíblia ali se aplica aos nossos dias de hoje. Tem que primeiro entender o que o texto queria dizer para a cultura da época, para depois entender o que o texto quer dizer para nós hoje. Tá certo? Então vamos prosseguir. A Bíblia faz uso de outras fontes escritas na humanidade. Aqui nós temos um retrato de uma placa cuneiforme. A escrita aqui é cuneiforme. É uma escrita provavelmente da Babilônia, né? Dos acádios, dos assírios ali, naquela região. Em primeiro lugar, antes de nós continuarmos aqui com essa questão, é necessário entender que toda a verdade é verdade de Deus. Deus, ele é a verdade. Então toda a verdade é verdade de Deus. Mesmo que muitos elementos da Bíblia tenham vindo, por exemplo, por revelação direta de Deus, como é o caso lá dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, e foi o próprio Deus, orientação direta. As profecias, como no caso de Daniel 2:28 ao 30, é o próprio Deus falando. Algumas vezes também Deus se revela de forma indireta, né? E essa forma de Deus se revelar de forma indireta é, na verdade, contida até mesmo em outras culturas, né? Em outros escritos, né? Toda a verdade é verdade de Deus. Às vezes os autores bíblicos também descobriam a verdade de Deus em fontes humanas. O Antigo Testamento, por exemplo, vai falar do livro dos retos, lá em Josué 10:13. Onde é que está esse livro? Não sabemos, mas Josué faz uma menção a esse livro dos retos. Por exemplo, em Números 21:14, nós temos ali o livro das guerras do Senhor. Que livro que é esse, gente? Também não temos, mas está citado lá. Livros das guerras do Senhor. Nós temos, por exemplo, as crônicas de Samuel, o vidente, do profeta Natã, e de Gade, o vidente. Também pode se encaixar nessa categoria. Onde é que está as crônicas de Samuel? As crônicas de Samuel não é o livro de Samuel, tá? As crônicas do profeta Natã e de Gade, isso você pode conferir aqui, ó, 1 Crônicas 29:29. Então, são fontes extras bíblicas que contêm uma verdade que foram introduzidas ali na palavra de Deus, né, como palavra de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos Paulo citando poetas não cristãos. Ele cita isso pelo menos em 3 ocasiões. Atos 17:28, 1 Coríntios 15:33 e Tito 1:12. Então são profetas, são pessoas de Deus que estão usando literaturas considerada não canonizada, considerada não santas, mas que contém a verdade, porque, eu repito, toda a verdade é verdade de Deus. Judas, por exemplo, citou material de fontes não canônicas, o livro Ascensão de Moisés e o livro de Enoque, quando ele fala do Senhor vindo com os seus santos. Isso aqui está aqui, ó, no livro de Enoque. Então é interessante isso, né?
Entretanto, essas citações aqui que foram mencionadas para vocês, elas não sancionam a veracidade de toda a obra mencionada. Não quer dizer, gente, que porque a Bíblia faz citações, por exemplo, do livro de Enoque, aqui, um trecho do livro de Enoque, que todo o livro de Enoque é a verdade, entendeu? É muito importante entender isso. Somente o que é apanhado pelo autor. Obviamente, em última instância, toda a verdade vem de Deus, independente de qual possa ser a sua fonte imediata. Vamos aqui para uma boa analogia. Cristo e a palavra de Deus. É uma analogia muito boa. Por quê? Cristo é a palavra viva de Deus. João 1:1 diz isso. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, então é uma analogia. Agora, não existe analogia perfeita, tá, gente? As boas analogias, entretanto, apresentam similaridades, né? E claro que toda analogia tem diferenças, do contrário, não seria analogia. Por isso o nome aqui, analogia, né? A Bíblia, ou melhor, Cristo, ele tem natureza divina, certo? Ninguém discorda disso. E a Bíblia, ela tem natureza divina também. Por isso, essa analogia entre Cristo e a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Cristo não tem pecado. Tá aí Hebreus 14, tá as bases bíblicas aí, Hebreus 4:15, 2 Coríntios 5:21. E a Bíblia também não tem erro. Da forma que Cristo não tem pecado, que seria o erro moral, a Bíblia também não tem erros, que seriam os erros ali que qualquer outra literatura humana possa ter. Nesse sentido, a Bíblia e Cristo se representam. Agora, algumas diferenças significativas. A Bíblia não é Deus. Tá? Nós temos que tomar cuidado com isso para não entrarmos numa espécie de idolatria da palavra, né? Algumas diferenças aí. Nós não adoramos a Bíblia, né? Porque a Bíblia não é Deus, mas nós adoramos a Cristo porque Cristo é o Filho de Deus. Então, se a Bíblia não pode ser adorada, então por que ela deve ser considerada palavra de Deus? Vamos entender da seguinte forma. Você faz essa pergunta. Será que Cristo como Deus poderia pecar? A resposta é não. E será que ele como homem poderia pecar? Sim, como homem sim, mas ele não fez. Aí, essa pergunta, esse entendimento pode ser feito também acerca da palavra de Deus. Por exemplo, da mesma forma, duas perguntas e não uma devem ser feitas a respeito da Bíblia. Primeiro, será que a Bíblia como palavra de Deus poderia errar? Não, pois Deus não pode errar. E será que ela como palavra de homem poderia errar? Sim, mas isso não aconteceu por causa da inspiração do Espírito no momento que os homens escreveram. A gente viu isso, se não me engano, na segunda aula ou na primeira aula. E a nossa conclusão é que a Bíblia é um livro inteiramente humano, certo? Ela tem autores humanos, está escrita em idiomas humanos e apresenta praticamente todas as características que podem ser vistas em outras obras humanas, exceto o fato de não conter erros. Mas a sua inerrância não faz dela menos humanas que Jesus Cristo, que era completamente humano, mas mesmo assim não tinha pecado. Na verdade, se analisarmos, não é a ausência de erros e de pecaminosidade que diminui a nossa humanidade. É a presença deles. Por exemplo, Adão, antes do pecado, era homem, né? Adão, bem como os santos no céu, também não tinham pecado, mas nem por isso eram menos humanos. Dentre todos os livros conhecidos da humanidade, a Bíblia é tão humana quanto as pessoas o são, mas sem apresentar erro. Como isso é possível, então? A resposta é pela adaptação à finitude, sem acomodação ao erro. É o Deus divino, por meio do seu Espírito Santo, capacitando homens mortais, através da sua mente, compreender a mente de Deus e capacitados, então, com a ajuda do Espírito, transmitir, seja por meio de profecias, como foi feito no Antigo Testamento, né, através das profecias, como Deus falou diversas vezes, como também no Novo Testamento, através da Escritura, através da inspiração do Espírito, dos apóstolos. Tá certo, gente? A gente vai ficando por aqui com a nossa aula. Nós voltamos na próxima aula aqui, se aprofundando um pouco mais, falando sobre a palavra de Deus. Eu te aguardo aqui na próxima aula. Um beijo fraterno no seu coração.
Até a próxima. Deus abençoe.